Bem, pessoal, de volta aqui dando sequência às denúncias que esse grupo de pessoas aqui, eu, Josué e Flávio, a gente está fazendo aí um certo tempo, e também por conta das situações que a gente vê, como eu tenho dito, de norte a sul do país, esses bandidos pastores. Eu não vou chamá-los de pastores apenas, mas eu vou chamá-los de bandidos pastores. A gente viu recentemente a Igreja Batista de Lagoinha tendo um pastor que abusava de adolescentes na igreja. E isso aí é o retrato de quase generalizando as igrejas. A gente teve em Vitória um caso também de pastor que, no meio do púlpito, o marido de uma fiel veio lá dizer que o pastor estava mantendo relações com a sua esposa, e a esposa do pastor veio confirmar isso de púlpito. Então a gente vê também o caso de Campina Grande, vê o caso de Sergipe, o pastor agora que foi jubilado, com sérias denúncias de homossexualismo. A gente vê também lá em São Paulo aquela questão do pastor José Wellington também fazendo da igreja um curral de corrupção envolvendo políticos. Então a gente vê que, na verdade, esses homens são verdadeiros bandidos, estelionatários da fé, mentem, enganam e continuam ainda na frente de suas respectivas igrejas, enganando o povo, falando que o dízimo é um ato de fé, mas fé para enriquecimento pessoal deles. Então eu não tenho dúvidas. A igreja evangélica em todo o Brasil está degradada. Eu posso dizer falida e morta espiritualmente. Eu posso dizer isso sem medo de errar. Esses homens desvirtuaram a pregação do evangelho e trouxeram para si aquilo que eles querem e gostam mais, que é dinheiro. Transformaram o evangelho numa indústria de captação de dinheiro e de pessoas. Eles fazem uma verdadeira lavagem cerebral em todos os membros de suas respectivas igrejas. Então a gente vem aqui denunciando, a gente tem também o canal de Jason Ferrer também fazendo denúncias, inclusive ele esteve aqui no estado de Pernambuco, em Carpina, colocou lá para todo o estado de Pernambuco a figura imponente do pastor presidente aqui do estado de Pernambuco, de uma determinada igreja, que eu vou dizer o nome, Assembleia de Deus do estado de Pernambuco. O Jason Ferrer colocou lá um verdadeiro cenário de um mega templo em que a figura principal é a ostentação de poder. Então, Flávio e Josué, a gente está diante de uma aberração, eu posso dizer assim, aberração religiosa, meu amigo. Aberração religiosa, porque em nenhum momento se consegue pelo menos 1% do que Jesus pregou. 1% não tem, Flávio. 1% não tem, porque é só mentira, engodo, prostituição, homossexualismo. É o que se tem nos bastidores dessas igrejas. A gente vê na mídia aquela igreja poderosa, mas por trás só tramóia, corrupção, ladronagem. E o que a gente vê nessas igrejas? Não tem mais aquela figura daquela pregação do evangelho, onde se coloca Jesus em primeiro lugar. Eu não tenho medo de dizer, esse Jesus pregado por esses pastores, para essa pregação, eu sou agnóstico. Eu sou ateu para esse Jesus pregado. Eu não quero servir a esse Jesus, não. Esse Jesus aí é um verdadeiro totem, uma imagem, um mamon. A verdade é essa. Então, para esse Jesus pregado por esses pastores bandidos, eu sou ateu e vou continuar sendo ateu. Eu não creio nessa pregação, Josué. Eu não creio. Eu não creio quando se pede dinheiro, quando se enriquece às custas de pessoas que estão passando fome. Esse canal de Jason passou lá, um membro da igreja, comendo no lixo, enquanto o pastor, seus belos carros. É o que a gente vê, Josué. Você também, Josué, viu comigo. Lá no protesto que a gente fez, Flávio, tinha um irmãozinho que trouxe uma
uma bandejinha de comida, cara, comendo em pé. Obreiro Comendo em estava, pé, inclusive, rapaz. estava na Na escola escola bíblica de bíblica, Obreiro. comendo aquela comida, porque a igreja não podia dar alimentação para essas pessoas quando a gente sabe o poderio, a quantidade de riqueza que esse pessoal tem. Isso chega a gente até se indignar. Eu digo assim, se indignar, porque a gente vê isso aí, José, no dia a dia. Muitas pessoas passando fome e esses homens brincando. E outra coisa, as pessoas conseguem ainda abrir a boca para dizer que isso é um homem santo, que esse sistema é um sistema santo. Vocês estão indo para o inferno sem medo de errar. Passos lá. Tá entendendo? Porque esse sistema está caído, falido, que a gente vê aí de pastores envolvidos em coisas erradas, é pastor estuprando menores, é pastores envolvidos com corrupção, Pedofilia, né? pedofilia. Então a gente só lamenta o sistema religioso atual e continua aí. O que eles têm é um marketing perfeito, aquele marketing vendendo Jesus, fazendo com que as pessoas continuem ainda contribuindo, continuem ainda alimentando essa indústria da mentira, a indústria da mentira do dízimo. Então, é isso, Flávio e Josué, o desabafo de você ver tanta besteira a gente vendo e o pessoal continua alimentando isso. Na verdade, a paz do Senhor a todos os irmãos, né? A todos que nos acompanham, é uma grande farsa, né? Nós estamos vivendo mesmo o que está lá no livro de Apocalipse, a era da igreja de Laodiceia, né? Eles dizem que rico sou e há abastança, mas não sabe que é pobre, miserável, desgraçado, cego e nu. É um sistema, né? Eles pensam, como disse o apóstolo Paulo, que a piedade é fonte de lucro. Quando isso dói. Nós passamos agora esse momento de pandemia, né? Que está sendo ainda, as pessoas estão se recuperando desse momento, perderam empregos, perderam casas. A gente está vendo agora as vítimas das chuvas. Isso atinge também os nossos irmãos que poderiam serem assistidos. Eu acredito piamente que a igreja ela tem condições de sustentar, não é sustentar, mas amparar os seus membros, aqueles que estão agora passando por dificuldades. É muito triste. Eu vi aqui o irmão José falando que estava lá, acho que na escola bíblica de Obreiros, e o irmão, rapaz, ele não tinha o suficiente para se alimentar. Pega um biscoito, toma um pouco d'água, porque tinha que voltar Para festa. Para festividade. Não, para festa não, para fazer a campanha evangelizadora e à noite para a igreja. Oh, meu Deus, isso é muito triste, né? E você vê eles viverem regaladamente, com tudo, tendo toda a estrutura, pregam o amor quando na verdade não vive esse amor que é pregado. Jesus, ele tem servido apenas para eles como uma fonte de lucro. A piedade para eles é uma fonte de lucro. E isso é muito duro. Você vê um irmão seu passando por necessidade, passando por dificuldades. E quem socorre esses irmãos são justamente os outros irmãos. Exatamente. Quando, na verdade, ele que é um contribuinte, né? Que ele é um mantenedor dessa obra. Está entendendo? A obra que seria a obra da piedade, quando ele é esse mantenedor, na hora da dificuldade que ele está passando por uma necessidade, passando por um problema, uma dificuldade, ou até mesmo, eu sempre costumo dizer que crente ele não fica desempregado. Ele passa pelo desemprego, passa por um momento difícil, e que ali a própria Irmandade, a igreja poderia socorrer esses membros, ela simplesmente se exime, ela não faz. Tocando nesse assunto, Flávio, inclusive a gente já comentou, eu e Josué aqui em lives passadas, tem um irmão da Assembleia de Deus lá de Tamandaré, o nome dele é Leto. Leto, ele é um mototaxista lá da cidade e todos conhecem ele como membro da Assembleia de Deus. Nessa pandemia, ele ficou sem poder trabalhar, porque logicamente não tinha corridas para ele. E ele passou necessidade.
passou necessidade e a igreja não o socorreu. Como muitos, né? Quem socorreu o Leto, ele sabe disso, inclusive eu já chamei aqui para ele vir dar um testemunho, foi o padre Arlindo. O padre Arlindo socorreu e ele, num desabafo nas redes sociais, ele disse o seguinte, ele disse, a gente aprende na igreja a não dar a paz a pessoas de outras religiões. A gente costuma dizer que, olha, não são evangélicos, não são cristãos, então a gente não cumprimenta. Então, quem socorreu o Leto nesse momento dele de sacrifício, de dor e de sofrimento foi a Igreja Católica. Que eles condenam tanto. Que eles condenam tanto através do Padre Arlindo. O Padre bom Arlindo, samaritano, o Padre Arlindo, ele tem uma obra fantástica lá em Tamandaré. Ele socorre, independentemente da sua religião. Porque a fome não tem religião, a fome não tem idade e a fome não tem etnia. A fome chega para todos. Então o Leto disse, como é que eu vou agora negar a dar paz a qualquer pessoa, qualquer irmão de outra religião, simplesmente porque o pastor não quer. O pastor doutrina seus membros a não cumprimentar essas pessoas, inclusive do mesma orientação religiosa, no caso das Assembleias de Deus. Se for de Abreu Lima, o pastor não quer que cumprimente. Se for de ADCA, a Rede Esperança, ele não quer que se cumprimentar, vai certamente receber uma reprimenda e, com certeza, até uma exclusão. Veja se isso não é significado de uma seita. Pronto, é o que eu falei. Isso aqui é uma seita onde existe a figura do guru, a figura maior, que é representada pelo líder religioso, e os seus seguidores. E esses seguidores, esses fanáticos seguidores, começam a trazer para esse líder as oferendas. Porque o grande líder, ele ama oferendas. Era assim também no passado, se oferecia holocausto, oferecia sacrifício para esses deuses, esses líderes. Hoje também se faz isso, Josué. Hoje essa oferenda é em forma de dinheiro, que o guru, no caso o líder, gosta muito. A rede tem que ser cheia de peixe. A rede de peixe. Peixe é R$100. É R$100, quer dizer, uma que cédula uma de rede... 100. Veja que isso aí foi um ato falho, Josué, porque realmente muitos peixes numa rede ficam incontáveis o número de peixes. E ele adora isso, ele adora dinheiro. Então, se você quiser agradar ao seu Deus minúsculo, ao seu guru, conceda peixe a ele, que ele gosta muito de peixe. Então,